Capítulo 23. O Senhor Deus mandou que Moisés desse aos israelitas as seguintes leis a respeito das festas religiosas mais importantes, quando o povo se reúne para adorar o Senhor. Vocês têm 6 dias para trabalhar, mas o 7º dia é o dia sagrado de descanso, quando todos deverão se reunir para adorar a Deus. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Em todos os lugares onde os israelitas morarem, o sábado é um dia dedicado a Deus, o Senhor. São estas as festas religiosas, quando o povo deverá se reunir para adorar a Deus, o Senhor. Cada uma destas festas será realizada na data marcada. A festa da Páscoa, comemorada em honra de Deus, o Senhor, começa ao pôr do sol no dia 14 do 1º mês. No dia 15 desse mês começa a festa dos pães sem fermento, em honra de Deus, o Senhor. Durante os 7 dias dessa festa, o pão que vocês comerem deverá ser feito sem fermento. No 1º dia dessa festa, ninguém trabalhará, e todos deverão se reunir para adorar a Deus. Durante esses 7 dias, apresentem ao Senhor ofertas de alimento, e no 7º dia reúnam-se para adorar a Deus. Nesse dia, ninguém deverá trabalhar. O Senhor Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte: quando entrarem na terra que eu estou dando a vocês e fizerem a primeira colheita de trigo, levem ao sacerdote um feixe do que colherem. No dia que vem depois do sábado, o sacerdote apresentará esse feixe de trigo a Deus, o Senhor, para que ele aceite vocês. Nesse mesmo dia, apresentem ao Senhor, como uma oferta que vai ser completamente queimada, um carneirinho de 1 ano, sem defeito. E apresentem como oferta de alimento 2 quilos de farinha misturada com azeite. O cheiro dessa oferta é agradável ao Senhor. Apresentem também como oferta de bebida 1 litro de vinho. Não comam espigas de trigo verdes, nem espigas torradas, nem pão, até o dia em que apresentarem a oferta a Deus. Em todos os lugares onde morarem, vocês e os seus descendentes deverão obedecer a essa lei para sempre. Contem 7 semanas a partir do dia em que oferecerem a Deus o primeiro feixe de trigo que foi colhido. No dia seguinte, isto é, 50 dias depois que ofereceram esse feixe, apresentem a Deus, o Senhor, outra oferta da colheita de cereais. Cada família deverá apresentar 2 pães feitos com a melhor farinha e com fermento. Cada pão deverá pesar 2 quilos. Esses pães são uma oferta a Deus, o Senhor, tirada da melhor parte da colheita de trigo. Junto com os pães, ofereçam 7 carneirinhos de 1 ano, sem defeito, um touro novo e 2 carneiros. Esses animais deverão ser apresentados ao Senhor como uma oferta que vai ser completamente queimada, junto com as ofertas de trigo e de vinho. O cheiro dessa oferta de alimento é agradável ao Senhor. Ofereçam também um bode para tirar pecados e 2 carneirinhos de 1 ano como oferta de paz. Um sacerdote oferecerá ao Senhor os 2 carneirinhos, junto com os pães, como uma oferta especial. Essa é uma oferta sagrada que pertence aos sacerdotes. Nesse dia ninguém deverá trabalhar, e todos se reunirão para adorar a Deus. Em todos os lugares onde morarem, vocês e os seus descendentes deverão obedecer a essa lei para sempre. Quando fizerem a colheita do trigo, não colham as espigas dos pés que ficam na beira do campo, nem voltem atrás para pegar as espigas que não tiverem sido colhidas.
Deixem essas espigas para os pobres e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. O Senhor Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte: o dia 1º do 7º mês é um dia sagrado de descanso, festejado com toques de trombetas. E todos deverão se reunir para adorar a Deus. Não trabalhem nesse dia e apresentem a Deus, o Senhor, ofertas de alimento. O Senhor Deus disse a Moisés: o dia 10 do 7º mês é o dia em que os pecados do povo são perdoados. Nesse dia ninguém deverá comer nada, e todos deverão apresentar a Deus, o Senhor, ofertas de alimento. Ninguém trabalhará nesse dia, pois é o dia em que é apresentado ao Senhor, o Deus de vocês, o sacrifício para conseguir o perdão dos pecados do povo. Qualquer pessoa que comer alguma coisa no dia do perdão será expulsa do meio do povo. E se alguém trabalhar nesse dia, eu mesmo destruirei essa pessoa. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Em todos os lugares onde morarem, vocês e os seus descendentes deverão obedecer a essa lei para sempre. Desde o pôr do sol do dia 9 até o pôr do sol do dia 10. Esse será considerado um dia sagrado de descanso. E nele ninguém deverá comer nada. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes leis para o povo de Israel. O dia 15 do 7º mês é o dia em que começa a festa das barracas. Essa festa em honra de Deus, o Senhor, durará 7 dias. No primeiro dia haverá uma reunião sagrada e ninguém deverá trabalhar. Em cada um dos 7 dias da festa, apresentem a Deus, o Senhor, ofertas de alimento. No 8º dia, todos se reunirão para adorar a Deus e para lhe apresentarem ofertas de alimento. É dia de uma reunião sagrada e nele ninguém trabalhará. São essas as festas religiosas em que o povo se reunirá para adorar a Deus, o Senhor. Nessas festas serão apresentadas ao Senhor ofertas de alimento, ofertas que são completamente queimadas, ofertas de cereais, sacrifícios e ofertas de vinho. Cada festa será realizada na data marcada. Além dos sábados que serão guardados em honra de Deus, o Senhor, façam também essas festas e apresentem essas ofertas além das ofertas de costume, das ofertas para pagar promessas e das ofertas que são apresentadas por vontade própria ao Senhor. Depois de terminadas as colheitas, haverá uma festa em honra de Deus, o Senhor. Essa festa começará no dia 15 do 7º mês e irá até o dia 22. No primeiro dia e no 8º, ninguém deverá trabalhar. No primeiro dia, o povo colherá frutas das melhores árvores. Cortará folhas de palmeiras e galhos de vários tipos de árvores cheias de folhas. E durante 7 dias, todos farão uma festa em honra do Senhor, o Deus de vocês. E, para sempre, no 7º mês de cada ano, o povo fará essa festa de 7 dias. Durante os 7 dias, todos os israelitas morarão em cabanas feitas de galhos e árvores, a fim de que eles e os seus descendentes lembrem sempre que Deus fez com que o povo morasse em barracas quando os tirou do Egito. Ele é o Senhor, o Deus de vocês. Foi assim que Moisés deu ao povo de Israel as leis a respeito das festas que eles deviam fazer em honra de Deus, o Senhor. Capítulo 24. O Senhor Deus disse a Moisés o seguinte: diga aos israelitas que lhe tragam o melhor azeite para manter sempre aceso o candelabro que está na tenda sagrada. Todas as tardes Arão acenderá o candelabro e o manterá aceso a noite toda, ali na presença de Deus, o Senhor, do lado de fora da cortina que fica em frente da Arca da Aliança.
Essa lei deverá ser obedecida por vocês e pelos seus descendentes para sempre. Arão cuidará dos pavios das lamparinas do candelabro de ouro puro, para que fiquem sempre acesas na presença do Senhor. 12 pães, cada um pesando 2 quilos, deverão ser feitos da melhor farinha e postos na mesa de ouro puro que fica na presença de Deus, o Senhor. Os pães deverão ser arrumados em 2 pilhas, 6 pães em cada pilha. Em cima das 2 pilhas será colocado incenso puro, para lembrar que todos os pães são oferecidos ao Senhor como oferta de alimento. Todos os sábados, para sempre, o grande sacerdote colocará os pães em ordem na mesa, na presença de Deus, o Senhor. Esses pães representam a aliança eterna dos israelitas com o Senhor e pertencerão para sempre aos sacerdotes que são descendentes de Arão. Os pães são muito sagrados, pois são uma oferta de alimento dada ao Senhor. Por isso os sacerdotes os comerão num lugar sagrado. Havia entre os israelitas um homem que era filho de um egípcio casado com uma mulher israelita. Ela se chamava Selumite e era filha de Dibre, da tribo de Dan. Certo dia, no acampamento, numa briga com um israelita, esse homem blasfemou contra o nome de Deus, o Senhor, e o amaldiçoou. Levaram o homem a Moisés e o deixaram preso até que o Senhor dissesse o que deviam fazer. O Senhor Deus disse a Moisés: leve esse homem para fora do acampamento. As pessoas que o ouviram blasfemar contra mim colocarão as mãos na cabeça dele, e depois o povo todo o matará a pedradas. E diga ao povo: quem amaldiçoar o seu Deus pagará por esse pecado, e será morto a pedradas por todo o povo. Não importa que seja israelita ou um estrangeiro que mora no meio de vocês. Quem blasfemar contra o nome do Senhor Deus será morto. Aquele que matar uma pessoa será morto. Quem matar um animal doméstico de outra pessoa dará ao dono outro animal do mesmo valor, um animal pelo outro. Se alguém ferir outra pessoa, farão com ele a mesma coisa que ele fez. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente. Ele será ferido do mesmo jeito que feriu o outro. Quem matar um animal doméstico de outra pessoa dará ao dono outro animal. Quem matar uma pessoa será morto. A lei é a mesma para os estrangeiros que moram no meio de vocês e para os israelitas. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então Moisés disse tudo isso aos israelitas. Aí eles pegaram o homem que havia amaldiçoado o nome de Deus e o levaram para fora do acampamento. E ali o mataram a pedradas. Assim, eles fizeram aquilo que o Senhor havia ordenado a Moisés. Capítulo 25. O Senhor Deus falou com Moisés no Monte Sinai e mandou que ele desse ao povo de Israel as seguintes leis. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor Deus lhes vai dar, deixem que de 7 em 7 anos a terra descanse, em honra do Senhor. Durante 6 anos semeiem os seus campos, podem as parreiras e colham as uvas. Mas o 7º ano será um ano de descanso sagrado para a terra, um descanso dedicado a Deus, o Senhor. Nesse ano ninguém semeará o seu campo, nem podará as suas parreiras. Ninguém colherá o trigo que crescer por si mesmo, nem podará as parreiras, nem colherá as uvas. Será um ano de descanso completo para a terra. Os campos não serão semeados, mas mesmo assim produzirão bastante para alimentar todos os israelitas, os seus escravos e as suas escravas, os seus empregados, os estrangeiros que vivem no meio do povo e também os animais domésticos e os animais selvagens. Tudo que a terra produzir servirá de alimento. Contem 7 semanas de anos, isto é,
7 anos vezes 7, o que dá um total de 49 anos. Então, no dia 10 do 7º mês, que é o dia do perdão, mandem um homem tocar trombeta por todo o país. Por esse ano, que vem depois de cada 49 anos, é o ano sagrado da libertação, em que vocês anunciarão liberdade a todos os moradores do país. Nesse ano, todos os que tiverem sido vendidos como escravos voltarão livres para suas famílias, e todos os campos que tiverem sido vendidos voltarão a pertencer ao primeiro dono. Nesse ano, ninguém semeará os seus campos, nem colherá o trigo que crescer por si mesmo, nem podará as pareiras, nem colherá as uvas. Pois o ano da libertação é sagrado para o povo, e nele todos se alimentarão somente daquilo que a terra produzir por si mesma. No ano da libertação, todas as terras que tiverem sido vendidas voltarão a pertencer ao primeiro dono. Na venda ou na compra de terras, não explorem os outros. O preço será calculado na base do ano da libertação, pois o que se vende não são, de fato, as terras, mas as colheitas que elas produzem. Portanto, o comprador descontará do preço o número de colheitas desde o último ano da libertação, e o vendedor calculará o preço na base dos anos de colheita que ainda faltam até o seguinte ano da libertação. Se ainda forem muitos anos, o preço subirá. Se forem poucos, o preço baixará. E ninguém explore os outros. Que todos temam a Deus, pois Ele é o Senhor, nosso Deus. Obedeçam a todas as leis e mandamentos de Deus para que vivam em segurança na terra que vai ser de vocês. Ela produzirá as suas colheitas, haverá bastante comida para todos, e todos viverão em segurança. Mas alguém é capaz de perguntar como é que haverá comida durante o 7º ano, quando ninguém vai semear nem fazer a colheita? A resposta é que Deus abençoará a terra, e no 6º ano ela produzirá colheitas que serão suficientes para 3 anos. Quando vocês semearem os seus campos no 8º ano, estarão comendo daquilo que colheram no 6º ano, e haverá bastante para comerem até a colheita do 9º ano. A terra é de Deus, portanto, ela não será para sempre daquele que a comprar. Deus é o dono dela, e para Ele nós somos estrangeiros que moram por um pouco tempo na terra dele. Assim, quando um terreno for vendido, o seu antigo dono será o primeiro a ter o direito de tornar a comprá-lo. Se um israelita ficar pobre e precisar vender uma parte das suas terras, o seu parente mais chegado deve tornar a comprar o que ele vendeu. Mas, se ele não tiver um parente que compre as terras, é possível que mais tarde ele mesmo fique rico outra vez, podendo assim tornar a comprar o terreno que vendeu. Ele descontará o valor das colheitas que o terreno tiver produzido desde o último ano da libertação e calculará o preço a pagar, tendo como base os anos de colheita que ainda faltarem até o seguinte ano da libertação. E assim ele será novamente o dono do terreno. Mas, se ele não tiver o suficiente para tornar a comprar o terreno, então este ficará pertencendo ao comprador até o seguinte ano da libertação. Nesse ano, o terreno voltará a pertencer ao primeiro dono. Se um homem vender uma casa que fica numa cidade protegida por muralhas, ele terá o direito de tornar a comprar a casa até um ano depois da venda. Mas, se dentro de um ano ele não comprá-la, então ela pertencerá ao comprador e aos seus descendentes para sempre. Nem mesmo no ano da libertação a casa voltará a ser do primeiro dono. Porém, as casas que ficam em cidades sem muralhas são como os terrenos. O primeiro dono tem o direito de tornar a comprar a casa, e no ano da libertação ela volta a ser do primeiro dono. Os levitas têm sempre o direito de tornar a comprar as suas casas que ficam nas cidades onde moram. Mas, se um levita vender a sua casa numa dessas cidades e não tornar a comprá-la,
Então, no ano da libertação, a casa volta a ser dele, pois as casas das cidades onde os levitas moram serão sua propriedade permanente no meio do povo de Israel. Mas os campos em volta das cidades onde os levitas moram não podem ser vendidos. Eles pertencem aos levitas para sempre. Se um israelita que mora perto de você ficar pobre e não puder sustentar-se, então você tem o dever de tomar conta dele. Ajude-o como se ele fosse um estrangeiro que mora no meio do povo, a fim de que ele continue a morar perto de você. Não cobre juros sobre o dinheiro que você lhe emprestar. Respeite a ordem de Deus para que esse homem continue a morar perto de você. Não cobre juros sobre o que você lhe emprestar, nem tire lucro dos alimentos que você lhe vender. É isso que o Senhor nosso Deus nos manda fazer. Foi Ele quem nos tirou do Egito para nos dar a terra de Canaã e para ser o nosso Deus. Se um israelita que mora perto de você ficar tão pobre que chegue a ponto de ter de se vender a você para ser seu escravo, não faça trabalhar como escravo. Trate-o como se ele fosse um empregado ou um estrangeiro que mora com você. Ele trabalhará para você até o ano da libertação. E nesse ano, ele e os seus filhos irão embora e voltarão para sua própria família e para as terras dos seus antepassados. Os israelitas são escravos do Senhor Deus, que os tirou do Egito. Eles não deverão ser vendidos como escravos. Portanto, não os trate com crueldade, mas respeitem a ordem de Deus. Se precisarem de escravos ou escravas, vocês poderão comprá-los dos povos vizinhos do seu país. Também poderão comprar os filhos dos estrangeiros que moram no meio de vocês. Essas crianças que nascerem na terra de Israel poderão ser compradas como escravos, e os seus donos poderão deixá-los como herança aos filhos, a quem esses escravos deverão servir a vida inteira. Mas um israelita não pode ter outro israelita como escravo, nem pode tratá-lo com crueldade. Pode acontecer que um estrangeiro que vive no meio do povo fique rico e que um vizinho israelita fique pobre e se venda como escravo a esse estrangeiro ou alguém da família dele. Nesse caso, depois de vendido, o israelita tem o direito de ser comprado de novo. Um irmão, um tio, um primo ou outro parente chegado poderá comprá-lo. Ou, se ganhar bastante dinheiro, ele mesmo poderá comprar a sua liberdade. Ele e o homem que o comprou combinarão o preço que deverá ser pago de acordo com o número de anos desde o ano em que ele se vendeu até o seguinte ano da libertação. O cálculo será feito tendo como base o salário que um empregado recebe. Se ainda faltarem muitos anos até o ano da libertação, ele pagará uma parte maior do dinheiro que recebeu quando se vendeu. Mas se faltarem poucos anos, a parte será menor. O dono o tratará como se ele fosse um empregado que é contratado para trabalhar por ano. Não deixem que o dono o trate com crueldade. E se o homem não for libertado por nenhum desses modos, então no seguinte ano da libertação, ele e os seus filhos ficarão livres. Pois os israelitas são escravos de Deus que os tirou do Egito. Ele é o Senhor, o Deus deles. Capítulo 26. O Senhor Deus disse ao povo de Israel: não façam nenhum ídolo ou imagem, nem coluna sagrada ou pedra com figuras gravadas para adorar. Não adorem nenhum deles. Eu, o Senhor, sou o Deus de vocês. Guardem o sábado, meu dia, e respeitem o lugar onde sou adorado. Eu sou o Senhor. Se vocês obedecerem às minhas leis e aos meus mandamentos, fazendo tudo o que eu ordeno, eu mandarei chuva no tempo certo, a terra produzirá colheitas e as árvores darão frutas. As colheitas serão tão grandes que vocês ainda estarão colhendo cereais quando chegar o tempo de colher uvas, e estarão colhendo uvas quando chegar o tempo de semear os campos. Haverá bastante comida para todos, e vocês viverão em segurança na sua terra. Eu darei paz à terra de vocês. Todos dormirão sossegados, e ninguém os assustará,
pois farei desaparecer da terra os animais selvagens e acabarei com as guerras. Vocês vencerão seus inimigos e os matarão. 5 de vocês derrotarão 100 deles, e 100 de vocês derrotarão 10.000. Todos eles serão mortos. Eu abençoarei vocês e lhes darei muitos filhos. Cumprirei as promessas da aliança que fiz com vocês. As colheitas serão tão grandes que vocês precisarão jogar fora o trigo velho para terem lugar onde guardar o novo. Morarei no meio de vocês, na minha tenda sagrada, e nunca os abandonarei. Estarei sempre com vocês. Vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os tirei do Egito para que vocês não fossem escravos dos egípcios. Eu os livrei da escravidão e os fiz andar de cabeça erguida. Porém, se vocês não obedecerem a todos os meus mandamentos, se rejeitarem as minhas leis, se desprezarem as minhas ordens e se quebrarem a aliança que fiz com vocês, então eu os castigarei. Mandarei desastres e doenças, e febres que abalam a saúde e enfraquecem o corpo. Não adiantará nada semear os campos, pois os inimigos é que comerão as colheitas. Ficarei contra vocês e deixarei que sejam derrotados pelos inimigos. Eles os dominarão e vocês fugirão mesmo quando ninguém os perseguir. Porém, se nem assim vocês me obedecerem, mas continuarem a pecar, eu mandarei um castigo 7 vezes pior. Acabarei com o seu poder e que vocês se orgulham. Não mandarei chuva e o chão ficará duro como ferro. Não adiantará nada vocês trabalharem e se cansarem. Os campos não produzirão colheitas e as árvores não darão frutas. E se ainda assim vocês teimarem em pecar, em me rejeitar e em desobedecer aos meus mandamentos, eu mandarei um castigo 7 vezes pior. Mandarei para o meio de vocês animais selvagens que matarão seus filhos, acabarão com seu gado e matarão tanta gente que não haverá ninguém para andar pelas estradas. E se mesmo com isso vocês não voltarem para mim, mas continuarem a me desafiar, eu ficarei contra vocês e por causa dos seus pecados mandarei um castigo 7 vezes pior. Ordenarei que povos inimigos os ataquem, e assim vocês serão castigados por terem quebrado a aliança que fiz com vocês. E se vocês se ajuntarem nas cidades para escaparem dos inimigos, eu farei com que vocês sejam atacados por doenças graves, e os inimigos os prenderão. Por causa do meu castigo, a comida será tão pouca que bastará um forno para 10 donas de casa assarem pão. E cada pessoa receberá uma porção tão pequena de comida que ninguém conseguirá matar a fome. E se nem assim vocês me obedecerem, mas continuarem a me desafiar, cheio de ira eu ficarei contra vocês, e por causa dos seus pecados mandarei um castigo 7 vezes pior. Haverá tanta falta de comida que vocês devorarão seus próprios filhos. Eu ficarei tão irado com vocês que destruirei os lugares onde vocês adoram deuses pagãos, quebrarei os altares em que é queimado incenso e jogarei os corpos de vocês em cima dos ídolos caídos. Destruirei as cidades e as deixarei em ruínas. Derrubarei os seus templos e não aceitarei os sacrifícios que vocês me ofereceram. Arrasarei tão completamente a terra em que vocês moram que os inimigos que vierem morar nela ficarão espantados. Eu farei com que haja guerra e vocês serão espalhados pelas outras nações. Na terra de vocês não haverá moradores e as cidades ficarão em ruínas. Assim, a terra terá os seus anos de descanso. Enquanto estiver sem moradores
e vocês estiverem espalhados pelas nações estrangeiras, a terra terá os seus anos de descanso, pois ela não descansou durante o tempo em que vocês moraram nela. Quanto aos que continuarem vivos em terras estrangeiras, eu farei com que eles fiquem com tanto medo que até mesmo o som de folhas caindo no chão os fará fugir. Fugirão como se viessem inimigos atrás deles e cairão sem que ninguém os persiga. Uns cairão em cima dos outros como se estivessem combatendo, mesmo que não haja inimigos por perto. E quando os inimigos chegarem, vocês não terão forças para lutar contra eles. Vocês morrerão em terras estrangeiras e ali serão sepultados. Os que ficarem vivos naquelas terras serão finalmente destruídos pelos seus próprios pecados e pelos pecados dos seus antepassados. Mas os descendentes de vocês confessarão os seus pecados e também os pecados dos seus antepassados, isto é, aqueles que foram infiéis a mim e desobedeceram às minhas ordens, fazendo com que eu ficasse contra eles e os espalhasse pelos países dos seus inimigos. Portanto, se eles se arrependerem das suas ideias e dos seus costumes pagãos e se aceitarem o castigo pelos seus pecados, então eu lembrarei das alianças que fiz com Jacó e com Isaque e com Abraão, e lembrarei também da terra prometida. Mas, enquanto os descendentes de vocês estiverem espalhados por terras estrangeiras, a terra prometida ficará deserta e terá os seus anos de descanso. Os seus descendentes desobedeceram as minhas leis e desprezaram os meus mandamentos. Por isso pagarão pelos seus pecados. Mas, mesmo quando estiverem em terras estrangeiras, eu não os abandonarei, nem os destruirei, pois não quebrarei a aliança que fiz com eles. Eu sou o Senhor, o Deus deles. Pelo contrário, eu lembrarei da aliança que fiz com seus antepassados, quando os tirei do Egito a fim de ser o seu Deus, mostrando assim o meu poder às outras nações. Eu sou Deus, o Senhor. São esses os mandamentos, as leis e as ordens que o Senhor Deus deu aos israelitas por meio de Moisés, no Monte Sinai. Capítulo 27. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes leis para o povo de Israel. Quando uma pessoa que foi separada para o serviço do Senhor Deus quiser ficar livre do seu compromisso, ela pagará um preço certo, de acordo com a tabela oficial. Os homens de 20 a 60 anos de idade pagarão 50 barras de prata, e as mulheres da mesma idade pagarão 30. Os jovens de 5 a 20 anos de idade pagarão 20 barras de prata, e as jovens pagarão 10. Os meninos de 1 mês a 5 anos pagarão 5 barras de prata, e as meninas pagarão 3. Os homens de 60 anos para cima pagarão 15 barras de prata, e as mulheres pagarão 10. Se a pessoa for pobre e não puder pagar a quantia marcada, ela irá falar com o sacerdote, e ele cobrará o que a pessoa puder pagar. Quando alguém promete a Deus, o Senhor, um animal que pode ser oferecido em sacrifício, esse animal é considerado sagrado e não poderá ser trocado por outro, seja melhor ou pior. Mas se houver troca, então os 2 animais pertencem ao Senhor. Se um animal for impuro, isto é, um dos animais que o Senhor não aceita, então o dono o levará ao sacerdote para que ele veja quanto vale. O sacerdote dará o preço de acordo com a condição do animal. Se o dono quiser tornar a comprar o animal, ele pagará o preço mais 1/5. Quando alguém dedicar a sua casa a Deus, o Senhor, o sacerdote fará a avaliação da casa de acordo com a sua condição e dará o preço. Se o dono quiser tornar a comprar a casa, pagará o preço mais 1/5. Se alguém oferecer para o serviço de Deus, o Senhor, uma parte dos terrenos que recebeu do Pai,
o sacerdote fará a avaliação do terreno de acordo com a quantidade de sementes necessária para semeá-lo, na base de 50 barras de prata por 100 quilos de cevada. Se ele dedicar o terreno a Deus no ano da libertação, o terreno valerá o preço máximo. Mas se for depois do ano da libertação, o sacerdote calculará o seu valor, tendo como base os anos que ainda faltarem para o seguinte ano da libertação, e assim o preço será mais baixo. Se o dono do terreno quiser tornar a comprá-lo, ele pagará o preço calculado mais 1/5. Mas, se não quiser tornar a comprá-lo, ou se outra pessoa o comprar, ele perderá o direito de tornar a comprá-lo. No ano da libertação, quando o terreno ficar livre, ele será oferecido para o serviço de Deus, o Senhor. É um terreno sagrado que pertence aos sacerdotes. Se alguém oferecer para o serviço de Deus, o Senhor, um terreno que comprou, o sacerdote calculará o valor do terreno, tendo como base os anos que ainda faltarem para o ano da libertação. Nesse mesmo dia, o homem pagará o preço total e oferecerá o dinheiro para o serviço do Senhor. No seguinte ano da libertação, o terreno voltará a pertencer ao seu dono, isto é, ao homem que o recebeu como herança. Todos os preços serão calculados de acordo com a tabela oficial. A barra padrão, o ciclo, vale 20 geras. A primeira cria das vacas, ovelhas ou cabras pertence a Deus, o Senhor. Portanto, ninguém poderá oferecê-la ao Senhor, pois já pertence a Ele. Mas a primeira cria de um animal impuro poderá ser comprada de novo. Deverá ser pago o preço da tabela, mais 1/5. Se não for comprada de novo, a cria poderá ser vendida pelo preço da tabela. Ninguém poderá vender ou tornar a comprar uma coisa, seja pessoa, animal ou terreno, que tiver sido dedicada para ser usada somente no serviço de Deus, o Senhor. É uma coisa sagrada e pertence completamente ao Senhor. Nem mesmo uma pessoa que tenha sido dedicada assim poderá ser comprada de novo. Ela será morta. A 10ª parte das colheitas, tanto dos cereais como das frutas, pertence a Deus, o Senhor, e será dada a Ele. Se o dono quiser tornar a comprar alguma porção dessa 10ª parte, pagará o preço marcado, mais 1/5. De cada 10 animais domésticos, um pertence a Deus, o Senhor. Quando o dono contar o seu gado e as suas ovelhas e cabras, cada 10º animal pertencerá ao Senhor, qualquer que seja a condição do animal. O dono não poderá trocar um animal por outro. Mas se houver troca, então os 2 animais pertencem ao Senhor e não poderão ser comprados de novo. Foram esses os mandamentos que o Senhor Deus deu a Moisés no Monte Sinai para o povo de Israel. Leitura complementar. Patriarcas e Profetas, capítulo 52. As festas anuais. Havia 3 assembleias anuais de todo Israel para adoração no santuário. Silo foi por algum tempo o local para essas reuniões. Mas Jerusalém se tornou mais tarde o centro do culto da nação, e ali se congregavam as tribos para as festas solenes. O povo estava rodeado de tribos ferozes, aguerridas, que se achavam ávidas por tomarem suas terras. Contudo, 3 vezes ao ano, a todos os homens robustos, a toda a gente em condições de poder fazer viagem, ordenava-se que deixassem seus lares e se dirigissem ao lugar da assembleia, próximo do centro daquela terra. O que impediria seus inimigos de se lançarem sobre essas casas desprotegidas e devastá-las pelo fogo e pela espada? O que impediria a invasão do país, a qual levaria Israel em cativeiro a algum adversário estrangeiro? Deus prometera ser o protetor de seu povo. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, verso 7. Enquanto os israelitas subiam para adorar, o poder divino imporia uma restrição aos seus inimigos. A promessa de Deus era: eu lançarei fora as nações de diante de ti,
e alargarei o teu termo. Ninguém cobiçará a tua terra, quando subires para aparecer 3 vezes no ano diante do Senhor teu Deus. Êxodo capítulo 34, verso 24. As primeiras destas solenidades, a Páscoa e a festa dos pães asmos, ocorriam em Adib, o primeiro mês do ano judaico, correspondente ao fim de março a princípio de abril. Era passado o frio do inverno, terminara a chuva serôdia, e toda a natureza se regozijava na frescura e beleza da primavera. A relva era verde nas colinas e vales, e flores silvestres por toda parte adornavam os campos. A lua, já quase cheia, tornava deleitosa as noites. Era a estação tão belamente descrita pelo cantor sagrado. Eis que passou o inverno. A chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra. O tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira já deu seus figuinhos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Cantares de Salomão, capítulo 2, versos 11 a 13. Por toda a terra, bandos de peregrinos estavam a caminho para Jerusalém. Todos dirigiam os pastos para o lugar em que se revelava a presença de Deus. Os pastores deixavam seus rebanhos, os guardas do gado as suas montanhas, pescadores o mar da Galileia, os lavradores os seus campos, e os filhos dos profetas as escolas sagradas. Jornadeavam em pequenas etapas, pois que muitos iam a pé. As caravanas estavam constantemente a receber acréscimos, e frequentemente se tornavam muito grandes antes de chegarem à santa cidade. A alegria da natureza despertava nos corações de Israel júbilo e gratidão para com o doador de todos os bens. Cantavam-se os grandiosos salmos hebreus, exaltando a glória e majestade de Jeová. Ao som da trombeta que dava os sinais, juntamente com a música dos símbolos, erguia-se o coro de ações de graças, avolumado por centenas de vozes. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém, onde sobem as tribos do Senhor, para darem graças ao nome do Senhor. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Salmo 122, versos 1 a 6. E ao verem em redor de si as colinas, onde os gentios costumavam acender os fogos de seus altares, cantavam os filhos de Israel: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmo 121, versos 1 e 2. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Salmo 125, versos 1 e 2. Transpondo as colinas que ficavam à vista da santa cidade, olhavam com temor reverente para as multidões de adoradores que caminhavam para o templo. Viam o fumo do incenso a acender, e ao ouvirem as trombetas dos levitas anunciando o serviço sagrado, tomavam-se da inspiração do momento e cantavam: grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, no seu monte santo. Formoso de sítio e alegria de toda a terra, é o monte de Sião sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Salmo 48, versos 1 e 2. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Louvai ao Senhor. Salmo 122, verso 7, Salmo 118, verso 19, Salmo 116, versos 18 e 19. Todas as casas em Jerusalém eram amplamente abertas aos peregrinos e fornecia-se aposentos gratuitamente. Mas isto não era suficiente para a vasta assembleia,
e armavam-se tendas em todo o espaço disponível na cidade e nas colinas adjacentes. No 14º dia do mês, à tarde, celebrava-se a Páscoa, comemorando as suas cerimônias solenes e impressionantes, o livramento do cativeiro do Egito, e apontando ao futuro sacrifício que libertaria do cativeiro do pecado. Quando o Salvador rendeu sua vida no Calvário, cessou a significação da Páscoa, e a ordenança da ceia do Senhor foi instituída como memorial do mesmo acontecimento de que a Páscoa fora tipo. A Páscoa era seguida pelos 7 dias da festa dos pães asmos. O 1º e 7º dia eram dias de santa convocação, nos quais nenhum trabalho servil devia ser feito. No 2º dia da festa, as primícias da ceifa do ano eram apresentadas perante Deus. A cevada era o primeiro cereal a produzir-se na Palestina, e no início da festa estava começando a amadurecer. Um molho deste cereal era movido pelo sacerdote diante do altar de Deus, em reconhecimento de que todas as coisas eram dele. Antes que esta cerimônia se realizasse, não se devia fazer a colheita. 50 dias depois, a partir da oferta das primícias, vinha o Pentecoste, também chamado a Festa da Ceifa, a Festa das Semanas. Como expressão de gratidão pelo cereal preparado como alimento, 2 pães assados, com fermento, eram apresentados diante de Deus. O Pentecoste ocupava apenas um dia, que era dedicado ao serviço religioso. No 7º mês, vinha a festa dos tabernáculos, ou da colheita. Esta festa reconhecia a munificência de Deus nos produtos do pomar, era a reunião festiva encerradora do ano. A terra havia outorgado seu produto, as messes estavam recolhidas nos celeiros, os frutos, o azeite e o vinho estavam armazenados, as primícias reservadas. E agora o povo vinha com seus tributos de ações de graças a Deus, que os havia assim abençoado ricamente. A festa devia ser eminentemente uma ocasião para regozijo. Ocorria precisamente depois do grande dia da expiação, quando haviam obtido a certeza de que sua iniquidade não mais seria lembrada. Em paz com Deus, vinham agora diante dele para reconhecer sua bondade e louvá-lo pela sua misericórdia. Estando terminados os labores da ceifa e ainda não iniciadas as labutas do ano novo, o povo estava livre de cuidados e podia entregar-se às influências sagradas e jubilosas do momento. Embora unicamente aos pais e aos filhos fosse ordenado comparecer às festas, todavia, tanto quanto possível, a casa toda devia a elas assistir. E a hospitalidade daqueles eram bem-vindos aos servos, os levitas, os estrangeiros e os pobres. Como a Páscoa, a festa dos tabernáculos era comemorativa. Em memória de sua vida peregrina no deserto, o povo devia agora deixar suas casas e habitar em cabanas ou em caramanchés, formados dos ramos verdes das formosas árvores, ramos de palmas, ramos de árvores espessas e salgueiros de ribeiro. Levítico capítulo 23, versos 40, 42 e 43. O 1º dia era uma santa convocação, e aos 7 dias da festa acrescentava-se um 8º, que era observado de modo semelhante. Nestas assembleias anuais, o coração de velhos e jovens se animavam no serviço de Deus, ao mesmo tempo em que a associação da gente das várias regiões do país fortalecia os laços que os ligavam a Deus e uns aos outros. Bom seria que o povo de Deus, na atualidade, tivesse uma festa dos tabernáculos, uma jubilosa comemoração das bênçãos de Deus a eles. Assim como os filhos de Israel celebravam o livramento que Deus operara a seus pais e sua miraculosa preservação por parte dele durante suas jornadas depois de saírem do Egito, devemos nós, com gratidão, recordar-nos dos vários meios que ele ideou para nos tirar do mundo e das trevas do erro, para a luz preciosa de sua graça e verdade. Para os que moravam distantes do tabernáculo, mais de 1 mês em cada ano deve ter sido ocupado com assistência às festas anuais.
Este exemplo de devoção a Deus deve dar ênfase à importância do culto religioso e à necessidade de subordinar nossos interesses egoísticos, mundanos, aos que são espirituais e eternos. Incorremos em perda quando negligenciamos o privilégio de nos associarmos a fim de fortalecer-nos e encorajar-nos uns aos outros no serviço de Deus. As verdades de sua palavra perdem sua vivacidade e importância em nossa mente. Nosso coração deixa de iluminar-se e despertar-se pela influência santificadora e nós decaímos em espiritualidade. Em nossas relações mútuas, como cristãos, perdemos muito pela falta de simpatia de uns para com os outros. Aquele que se encerra dentro de si não está preenchendo a posição que era desígnio de Deus ele ocupasse. Todos nós somos filhos de um mesmo Pai, dependentes uns dos outros para alcançar a felicidade. As reivindicações de Deus e da humanidade tocam a nós. É o cultivo apropriado dos elementos sociais de nossa natureza o que nos une intimamente com nossos irmãos e nos proporciona felicidade em nossos esforços para sermos bênçãos aos outros. A festa dos tabernáculos não era apenas comemorativa, mas também típica. Não somente apontava para sua peregrinação no deserto, mas, como festa da ceifa, celebrava a colheita dos frutos da terra e indicava, no futuro, o grande dia da colheita final em que o Senhor da Seara enviará os seus ceifeiros para juntar o joio em feixes para o fogo e colher o trigo para o seu celeiro. Naquele tempo, os ímpios todos serão destruídos. Eles se tornarão como se nunca tivessem sido. Obadias, verso 16. E toda voz no universo inteiro unir-se-á em jubiloso louvor a Deus. Diz o escritor do Apocalipse: ouvi a toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam ações de graças, e honra, e glória, e poder, para todo sempre. Apocalipse, capítulo 5, verso 13. O povo de Israel louvava a Deus na festa dos tabernáculos. Ao evocarem à mente a sua misericórdia, pelo seu livramento da escravidão no Egito, e o seu terno cuidado para com eles, durante sua vida peregrina pelo deserto. Regozijavam-se também pela consciência que tinham do perdão e aceitação mediante o serviço do dia da expiação, apenas terminado. Mas quando os resgatados do Senhor houverem sido com segurança recolhidos na Canaã celestial, livres para sempre do cativeiro da maldição, sob o qual toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, regozijar-se-ão com indizível alegria e plenos de glória. A grande obra expiatória de Cristo em prol do homem ter-se-á então completado, e seus pecados terão sido para sempre eliminados. O deserto e os lugares secos se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá, e também regurgitará de alegria, e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Sarão. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará. Porque as águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo, e a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas. E ali haverá um alto caminho, um caminho, que se chamará o Caminho Santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Com gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Isaías capítulo 35, versos 1,
2 e 5 a 10.